Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, e encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, e o versículo de número 15. Assim está escrito: Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Aqui está um verdadeiro testemunho que João deixou registrado. Porque João, conforme sabemos, ele foi uma testemunha ocular de Jesus. O que é uma testemunha ocular? É alguém que estava presente na hora dos acontecimentos. Então, João e Mateus são as testemunhas oculares de Jesus. Já Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares. Eles receberam as informações de outros que foram testemunhas oculares ou de alguém que tinha ouvido de uma testemunha ocular e contou a algum deles. Tanto é que Lucas diz que ele procurou pesquisar minuciosamente, inquirir sobre cada assunto, buscar a veracidade para poder escrever. Já João não tinha esse problema. Tanto João como Mateus, era só lembrar-se do momento que estiveram com Jesus e escrever o que aconteceu. Não precisava forçar a memória para criar uma coisa, criar um motivo, porque eles estiveram lá. Então a testemunha ocular, ela está muito acima de outras testemunhas, porque ela viu, ela estava junto, aconteceu aos olhos dela. E aqui, quando João escreve esse texto, ele esteve lá. E o que foi que aconteceu lá? Bem, o que aconteceu lá foi o seguinte: o Senhor Jesus, ele estava reunido com os seus discípulos e surgiu no momento uma multidão, uma grande multidão que estava seguindo a Jesus, porque via os sinais que Jesus operava. Então veja, os sinais que Jesus operava despertava muita gente para segui-lo. Alguns o seguiam pelas palavras de Jesus, que as palavras de Jesus não eram palavras ocas, vazias, não, mas eram palavras com sentido, palavras que quando entrava pelo ouvido, ele encontrava rapidamente o caminho do coração. Jesus tinha essa facilidade, tem, de que a sua palavra, ela não vai encontrar barreiras quando os nossos ouvidos se abrirem e a palavra de Deus entrar. Então, Jesus tinha esse procedimento e as pessoas o seguiam por várias circunstâncias. E alguns, conforme diz aqui, porque via os sinais que Jesus operava. Não tem pessoa que é assim? Se alguém disser, olha, ali no movimento tal, ali na igreja tal, lá na vila tal, está acontecendo um milagre lá, e tem lá um pregador, tem lá alguém lá que está orando, está pregando, e milagres estão acontecendo. Olha, não precisa fazer muita propaganda não. De repente, aquele lugar fica atulhado de pessoas. Por quê? Porque eles vão para ver. Ah, não, aqui tem milagre, eu só quero ir onde tem milagre, onde tem sinal. E onde não tem? Ah, não, vou fazer o que lá? Não tem nada para ver. Mas se esquecem que Jesus disse que primeiro é preciso crer para depois ver. Não é primeiro ver para depois, então, talvez, quem sabe, vir a crer. Infelizmente, a maioria das pessoas está nesse segundo bloco. Eles primeiro querem ver, para depois ainda analisar se vão crer ou não. Ao passo que o resultado, ou seja, o caminho mais certo para que os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas, a glória de Deus se manifeste, aconteça, em primeiro lugar, Jesus disse, é preciso crer. E quem crer não precisa ver. Porque crê em fé. E a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o servem. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para ver sinais, milagres, maravilhas e prodígios é crer. Então, quando há fé no coração, estas coisas, elas evidentemente vão acontecer. Mas aqui havia uma multidão que estava seguindo Jesus porque via os sinais. Não era porque cria, era porque via. Não, eu vi o que aconteceu, eu vi e amanhã eu vou segui-lo de novo, vou estar lá junto com ele. Este povo que seguia Jesus porque via os sinais, estava correndo um sério perigo de, no dia que não visse sinais, eles deixariam de seguir a Jesus. Porque eles estavam seguindo a Jesus por causa dos sinais, não era por conta de Jesus. Isso é diferente. Nos nossos dias hoje, tem muitas pessoas assim, estão seguindo a Jesus, servindo a Jesus, com interesse naquilo que vão receber de Jesus. E não por ser Jesus quem é, Senhor, Salvador, Libertador, ou aquele que deu a vida por nós para garantir-nos salvação e vida eterna. Não, as pessoas olham Jesus como sendo alguém do momento que pode lhes favorecer em alguma coisa, e se lhe favorecer, bem, eu estou com Jesus. Se um dia falhar, eu não quero saber mais de Jesus. Eu só quero Jesus quando ele pode me dar as coisas. Quando ele pode fazer milagre. Quando ele pode mostrar sinal. Quando não tiver sinal, eu não vou precisar de Jesus. Então esse é um pensamento errado e a maioria dos corações é dominado por esse estado de coisas. E aqui, estava aqui, ó. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Por mais que Jesus ensinasse a este povo que não era pelos sinais, mas era pela palavra de Deus, pela comunhão dele com o Pai, que as coisas deveriam ser averiguadas, o ser humano, ele é tendente a ir atrás de coisas que ele vê. Se ele não vê, ele não vai atrás. Ele não deseja, ele não tem participação nenhuma. Então, é por isso que acontece. Mas, no entanto, mesmo indo lá, somente porque via os sinais, Jesus nunca perdeu a oportunidade. Vocês querem ver o sinal? Quer. Mas primeiro vocês vão ouvir a palavra. Primeiro vai vir o ensinamento. Jesus ensinava, orientava, instruía, como nesse caso aqui. Jesus começou a ensinar a eles, começou a falar sobre vários assuntos e, de repente, Jesus percebeu que o adiantado da hora já estava avançado e precisava fazer alguma coisa para não despedir a multidão pelo caminho, pelo deserto, com fome. Então foi preciso fazer alguma coisa e ele então encarrega os seus discípulos para que dê a eles pães, que dê o que comer a este povo. E eles ficaram interrogando até que chegou um André, que encontrou lá um moço que tinha 5 pães e 2 peixes. E então este menino entregou isso nas mãos de Jesus. Jesus apresentou a Deus, agradeceu e multiplicou. E alimentou toda aquela multidão. E eles ficaram saciados. Então eles viram os sinais e agora viram mais um milagre. O pão se multiplicar, o peixe se multiplicar. E estavam ali. E no meio daquela multidão surgiu um pensamento. Sempre é assim. Sempre tem pessoas que estão no meio da multidão e quando ele começa a ver as coisas, ele sempre quer estar na crista da onda para fazer alguma coisa, quem sabe, para ele ficar na lembrança do povo. E o que foi que aconteceu aqui, neste versículo que eu li?
Então, aquela multidão, parte daquela multidão, começaram a dizer, olha, este aí é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. É Jesus. Nós estamos vendo dia a dia sinais, milagres, maravilhas. Esse homem Jesus, esse homem é fabuloso. E sabe o que nós podemos fazer com esse Jesus? Nós vamos coroá-lo rei. Nós vamos coroá-lo rei, vamos levar ele a ser rei. E vamos dizer que nós vamos ser o súdito dele. Vamos aclamá-lo rei sobre nós. O pensamento desse povo era totalmente desvirtuado. Eles queriam um revolucionário que se levantasse contra o poder dominante na época, que era Roma, para libertar o povo de Israel. E tudo isso tem, à luz da Bíblia, da escatologia, tem o tempo certo para acontecer. Mas aqui, eles queriam levar Jesus a um ponto de que Jesus fosse coroado rei, fosse feito rei, e Jesus percebeu. Jesus percebeu o que eles estavam intentando fazer. Porque Jesus conhece o que está no nosso coração. Antes da gente falar o que pensa fazer, Jesus já sabe. Ele é onisciente. Ele é Deus. Então, Jesus sabe todas essas coisas. Agora, pensando bem, o que eu faria numa condição dessa? O que você faria? O que muitos dos nossos dias têm feito numa situação dessa? O nosso caso, por exemplo, Deus, por misericórdia, nos chamou, nos salvou, nos libertou, nos capacitou, depositou dons espirituais sobre a nossa vida, e à medida em que vamos pregando e vamos falando, o Espírito Santo vai manifestando os dons espirituais e pode acontecer sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Infelizmente, hoje, estas coisas estão muito escassas, quase que não acontece na maioria dos lugares. São poucos os lugares em que ainda há uma fé viva para que os milagres aconteçam. Mas, digamos que seja isso. Então, estamos lá, estamos fazendo um trabalho sistemático, um mês, ou 3 meses, ou 6 meses, ou uma campanha, ou uma cruzada de evangelística, uma cruzada de milagres, e as coisas começam a acontecer. De repente, se levanta lá uma comissão, nós vamos coroá-lo rei, nós vamos colocá-lo como principal aqui, não tem ninguém igual a você, você é uma sumidade, você é alguém que veio de Deus. Então nós vamos coroá-lo, nós vamos colocar você num patamar aí altíssimo. Quantos de nós aceitaria? Quantas pessoas estão vivendo e praticando determinadas coisas no objetivo de alcançar isto, de serem coroados, de serem promovidos pelas massas, de ser colocado em patamares altos, distinto dos demais, e que fique lá como se fosse um referencial, ou seja, uma divindade, como quiseram fazer com Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé passou por determinado lugar, chamaram ele de deuses, quiseram fazer deles deuses. E quiseram adorá-los. Ele disse, não, nós somos homens, não somos deuses, nós somos homens. E o que aconteceu foi por bondade e misericórdia de Deus. Nós não temos capacidade de fazer milagre, quem faz milagre é Deus. Mas eles queriam coroar Paulo e Barnabé como deuses. E aqui estava Jesus. E o povo não quis fazer isso com Jesus. Chegaram lá e queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei. Jesus sabia para qual a missão que ele tinha vindo, sabia qual era o propósito de Deus, qual era a sua finalidade que estava aqui na terra. Jesus, quando soube disso,
Diz-nos a palavra, ele tornou a retirar-se. Jesus saiu de cena. Ah, é assim que o povo está me vendo? É isso que o povo quer fazer? Espera aí, eu já tenho uma solução. Ele saiu, ele se retirou e foi para o monte. Engraçado que lá no monte não foram buscar Jesus. Não. Eles queriam coroar Jesus rei ali no meio do povão. Quando Jesus retirou-se, saiu do meio deles e foi para o monte, ninguém foi lá atrás buscar, vem Jesus, vem Jesus. Não. Por que eles queriam coroar Jesus no meio da multidão? Porque eles tinham interesses com isso. Deus abençoe Sueli. Eles tinham interesse em fazer uma promoção humana de Jesus. Colocar Jesus sobre um pedestal e que o povo todo se voltasse para ali e ia saber quem foi que promoveu Jesus. Então, os que promoveram Jesus, eles teriam também a sua confiabilidade, a credibilidade daquele povo. Só que Jesus não é movido por interesses e por emoções, por desejos humanos e temporários. Jesus, quando percebeu o que queriam fazer, Jesus rapidamente saiu diante deles e foi lá para o monte. E foi para o monte. Então, que coisa interessante nós observamos aqui. É que com Jesus nós aprendemos que nós temos que viver com discrição. Sem muita aparência, sem muito aparato, sem muito de querer ser, querer mostrar o que é, o que faz, pedir que as pessoas façam propaganda, nos promovam nos lugares, nas redes sociais, fale a nosso respeito, conte sobre o que nós falamos, o que nós fazemos, e com isso nós vamos conquistar outras pessoas. Nada disso é interessante para quem serve a Jesus. Jesus aqui nos deu uma lição. Quando queriam fazer aquele barulho, aquele alvoroço e colocá-lo acima de tudo, Jesus saiu do meio deles. Jesus não se deixou influenciar. Jesus tinha domínio, tinha autocontrole. Ele sabia se posicionar. E ele tomava decisões não em função da emoção, mas Jesus era racional e, acima de tudo, o espiritual. Ele sabia com que finalidade aquele povo queria fazer o rei. Não era de graça. Não era de graça. Havia algum custo por aí. E Jesus, então, não se deixou levar. Jesus tomou uma decisão corretíssima. Ele retirou-se dali somente, nem os discípulos foram com ele, ele se retirou sozinho e foi para o monte. Então, se era sincera, se era verdadeira, aquela promoção que queriam fazer de Jesus, por que deixaram ele sair? Porque o negócio era ali onde eles estavam. Quando Jesus saiu do foco que eles queriam focalizar, os holofotes, quando Jesus saiu daquele foco, ninguém foi atrás de Jesus. Então, por aí nós entendemos que esse negócio de coroar Jesus não era algo permanente. Era uma coisa que tinha um propósito aí, às escondidas, nós podemos entender assim. E hoje as pessoas estão vivendo em função disso. Se são autopromovidas, se promove, outros são comprados para promovê-lo, e depois que promove aquela pessoa, a pessoa se envaidece, se engrandece com aqueles títulos, com aquelas honrarias, e acha que ficou acima de tudo e de todos. Só que depois vem a cobrança. Aqueles que o levaram àquele posicionamento, depois eles dizem, olha, você lembra que eu estava lá, eu ajudei,
eu promovi, eu fiz e coisa e tal. Deus abençoe o irmão Francisco. Significa que depois eles vão cobrar, olha, agora que nós colocamos você na onde você queria, agora você tem que olhar para nós e tem que também nos ajudar, porque você está aí, porque nós o colocamos aí. O mundo age dessa maneira. E no meio evangélico, essas coisas estão acontecendo. Estão colocando em pedestais pregadores, cantores, cultos, todas essas pessoas aí, essas novidades que estão aparecendo por aí, e parece que é uma sumidade, é a última revelação de Deus para o mundo. Nada disso. Tudo ali está engessado numa autopromoção. Porque quando você vai procurar vida, você vai procurar discrição, você vai procurar humildade nestas pessoas, você não encontra. Você não encontra. A partir do momento em que as pessoas são colocadas em outros patamares, eles já esquecem da origem, de onde eles vieram. E sabe aquelas pessoas que tinham prazer em se reunir com 2, com 3, com 4, com 5, com 10? Tinham prazer de estar ali, era orando, era cantando, era chorando. Agora eles não querem se reunir com menos de 1000 pessoas, ou com menos de 2000 pessoas, e daí para mais. Por quê? Cresceu, envaideceu. Quando falar aquela igreja lá da ruazinha lá do sem saída, aquela rua de terra, eu pisar em rua de terra, Deus me livre. Não foi para isso que Deus me chamou. Pois é, as pessoas cresceram muito e estão vivendo desta forma. Se nós aprendermos com Jesus, nós nunca vamos agir de maneira errada. Nós sempre vamos seguir pelo caminho certo. Nunca vamos esquecer da nossa origem, onde nós estávamos, de onde Jesus nos tirou, por onde Ele nos ensinou e onde estamos hoje, mas não esquecer de onde nós viemos. Nunca queira ser grande para esquecer o teu passado. Deus abençoe, Kézia. Vamos procurar viver com amor, com alegria, com obediência, com fidelidade diante de Deus e saber que a maior honraria que nós poderemos receber não é aquela que é promovida pela massa humana. É aquela que é promovida por Deus. E isto será feito quando nós formos ao encontro dele. Aqui Jesus não aceitou. Não aceitou. Eles quiseram fazer de Jesus rei. Jesus se retirou do meio deles, sozinho, e foi para o monte. E ficou lá no monte. Como quem diz? Desprezado. Ninguém foi atrás dele. Ninguém nunca acompanhou Jesus no monte. Mas no dia, quando Jesus estava na cidade, no campo, nos valados, estava assim de gente em volta de Jesus, querendo benefícios de Jesus. Quando Jesus se retirava para passar uma noite em oração, não tinha uma viva alma que acompanhava Jesus. Jesus, eu vou contigo, vou passar essa noite de oração contigo. Não, era Jesus sozinho. Sozinho. Então Jesus sabia como eram estas coisas. E na última semana que Jesus entrou por Jerusalém, não conseguiram fazê-lo rei. Mas começaram a jogar palmas e jogar vestes e tantas coisas lá pelo caminho por onde Jesus entrava em Jerusalém e dizia que hosanas ao rei. E tanta coisa. E que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e tanta exaltação, tanta coisa que fizeram. Dali 7 dias, quando Jesus é levado à prisão, esse mesmo povo que estava dizendo salve o rei, hosanas ao rei, sabe o que eles disseram? Crucifica, crucifica. Então, se coroar rei para depois crucificar? Como assim? Meu entendimento não alcança essas coisas. Como é que pode? Uma semana nós queremos que você esteja no céu. Outra semana eu quero que você seja crucificado e perca o céu. Como é que pode ser isso? Por isso que a gente sempre precisa olhar e ler os passos de Jesus, observar entre as linhas do que
os apóstolos deixaram escrito aqui o que é que nós podemos aprender. Talvez alguém pense, mas por que leu esse versículo? Sabendo Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Por quê? Jesus foi antissocial? Pessoas queriam fazer bem, Jesus não quis? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Jesus percebeu qual era a finalidade do coração daquele povo em fazê-lo rei. Por isso, Jesus não aceitou. E Jesus só pode ser coroado rei porque o ordenou a vir à terra. Não são os homens que vão coroar Jesus rei. Jesus, nós vamos coroá-lo rei. Quiseram coroá-lo aqui, quando ele foi crucificado, botaram lá a coroa de espinho e tanta coisa, uma túnica, uma veste, e começaram, tu não és o rei dos judeus, escarnecendo de Jesus. Nada disso significa para Jesus. Mas diz-nos a palavra que um dia ele virá, e o nome pelo qual será chamado será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é que vai coroar Jesus? É Deus o Pai. Esta coroação é verdadeira. Esta coroação feita por Deus é válida. A coroação que os homens fazem não tem valor nenhum. E por que é que eu e você, por que é que nós corremos tanto atrás de coroação, de exaltação, de bajulação, de adoração das pessoas, de nos promover, de falar de nós? O comportamento de Jesus, veja bem, Jesus, quando soube disso, ele se retirou. Quando Jesus operava milagres e as pessoas ficavam emocionadas, felizes e falantes, o que era que Jesus dizia? Olha, diga para todo mundo aí, e diga que foi eu, viu, Jesus, fui eu, Jesus, fiz isso, tá? Vocês contam aí para todo mundo, para que eles venham também. Eu preciso que venha mais gente, que a frequência aumente. Nunca Jesus disse isso. Jesus dizia o seguinte, olha, não digas a ninguém. Você recebeu a benção aqui, foi a maravilha, foi o sinal, não diga nada a ninguém. Segue teu caminho. Foi abençoado, tua fé te salvou, vai pelo teu caminho. Mas não diga nada a ninguém. Hoje é preciso dizer. Tem que dizer, olha, tal dia orou aqui e Jesus curou fulano e tal, fulana de tal. Quem orou? Qual o nome da pessoa que orou? Para que saber o nome da pessoa? Não foi a pessoa que curou? Quem curou foi Jesus. Por que quer saber o nome? Fulano pregou, tantos foram batizados com o Espírito Santo, tantas coisas aconteceram. Quem foi? Interessa quem foi? Quem faz a obra é Jesus. Nós somos simplesmente um canal que, por misericórdia, Deus se utiliza da nossa vida e da nossa voz para fazer eco. Agora, a obra quem faz é Jesus. Então, para que essa preocupação em colocar as pessoas em patamares acima de tantos outros e não se dá honra a Jesus? Sendo que quem fez os sinais, os prodígios, as maravilhas, a cura, a libertação, a transformação, não foi nenhum mortal, foi Jesus. Está aqui, ó. Grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Quem operava os sinais? Jesus. Os apóstolos operavam sinais como? Em nome de Jesus. Os pastores antigos operavam sinais como? Em nome de Jesus. Nós, por misericórdia de Deus, quando Deus nos usa para operar milagres, ou seja lá o que for, ou uma palavra de Deus, como é que fazemos? Em nome de Jesus. Então não é o nosso nome. Por que a gente quer a honra
de uma coisa que não é própria nossa. É de outro. É do Senhor. Pertence a Ele. Os dons e os talentos são dele. Ele deposita em mim. Ele deposita em você. Ele dá facilidade de falar. Ele dá no coração o amor para a gente amar. Ele ativa a percepção da nossa audição para a gente entender o propósito de Deus e transmiti-lo em palavras e com o espírito da compaixão. Agora, aquilo não é nosso, aquilo é de Deus. Então, o resultado que advir disto deve ser tributado honras e glórias unicamente ao nome de Jesus. Jesus não aceitou ser coroado, ser feito rei pelas pessoas do seu tempo, pelas pessoas da terra. Eu e você não devemos esperar ser coroados, destacados, promovidos por quem é da terra. Quem nos promove é Deus. Agora, Deus só vai nos promover quando Ele observar em nós sinceridade, temor, humildade, obediência, verdade, pureza, transparência. Quando Deus enxergar estes elementos na nossa vida, Ele vai nos promover. E promover para quê? Para a gente ficar em destaque das pessoas? Não. Para a gente assumir um nível mais profundo de comunhão com Ele, de experiências com Deus. E isso é que vai enriquecer a nossa vida e vai nos tornar instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Agora, para que ficar correndo atrás de tanta coisa? Não porque eu sou doutor, porque eu sou mestre, porque tantas coisas. Não, Jesus nunca deu valor a isso. Jesus sempre se mostrou como Ele era. Simples, prudente, seguro, mas realizava milagres e maravilhas. E as pessoas viam e atendiam ao chamado de Jesus. E muitos foram alcançados por Ele, como eu, como você, como cada um de nós, fomos alcançados por Jesus, quando Ele nos chamou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje estamos em Jesus. Sigamos a Ele, sirvamo-lo com alegria, e que o nosso propósito seja unicamente honrar a Deus, glorificar a Jesus e não se preocupar com promoções humanas. Elas são muito baratas e passageiras. Espere em Deus. O que Deus tem para nós é de valor eterno, permanente. Querendo Deus, amanhã retornaremos.